Vamos abrir em Gênesis 26. Senhor Deus, nós queremos te pedir a graça e a sabedoria para compreendermos a tua palavra. Que tu possas nos ajudar a cavar poços. Mesmo poços que foram entulhados, nós não vamos desistir de cavar. Mesmo situações que saíram do nosso controle, nós não vamos desistir de perseverar. Recebe toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Quero meditar sobre o tema Vivendo os Planos de Deus. Que cada dia deste ano na sua vida você possa viver os planos de Deus. Que o diabo não te roube. Que o diabo não venha tocar na sua família. Que o diabo não toque nas tuas saúdes, nas tuas finanças, nos teus sonhos, mas que você viva os sonhos de Deus, os planos de Deus em tudo. Que você, ao acordar, um telefonema não venha te tirar do propósito, mas que você possa viver em nome de Jesus todo o plano que Deus tem para a tua vida. E o segredo é a gente saber viver planos, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. E esse texto me mostra algo, gostaria que você lesse comigo, versículo de número 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu disser para você. Duas coisas que eu vejo. Em primeiro lugar, havia dificuldade, havia fome na terra, maior do que a primeira. Em segundo lugar, havia direções de Deus, muitas vezes diferente das direções do homem. E é muito fácil a gente viver os planos de Deus, irmãos, quando tudo está bem e quando tudo que Deus quer corresponde àquilo que a gente quer. Mas esse texto nos mostra duas verdades: que a terra estava passando um momento de crise, parece semelhante ao que vivemos na nossa nação. A terra estava passando um momento pior, ou seja, já tinham vivido fome, mas aquela fome era a segunda, era pior do que a primeira. E também não estava acontecendo o plano de acordo com o que Abraão tinha planejado. Deus tinha falado para ele: você tem que habitar na terra que eu vou te mostrar. E aqui está o segredo de ser um cristão. A gente aprendeu a obedecer no meio das adversidades que a vida nos propõe. Porque, por exemplo, você está afim de comer churrasco, exemplo básico, bobo. E aí você ouve Deus, ele fala: filho, vai comer churrasco. Poxa, é fácil ouvir Deus assim. É fácil obedecer. Não tem sacrifício. É o que eu queria, Deus falou, testificou. Glória a Deus, Deus é fiel. Mas tem coisa na vida que é totalmente o contrário. Eu quero comer churrasco, Deus vai falar: você vai comer salada, vai comer frango, vai comer outra situação. Deus vai mudar. Não porque Ele vai mudar, mas Ele vai mudar, se eu permitir, a minha forma de pensar. E tirar de dentro de mim, de você, aquilo que insistimos, mas Ele não está no controle e a gente acaba sofrendo por aquilo. Abraão me ensina algo muito interessante aqui. O Senhor apareceu a ele, que este ano Deus possa aparecer a você, a cada um de nós, e nos mostrar onde, de que forma Ele quer que a gente possa montar a nossa tenda. Eu estava sempre orando nesse mês de dezembro, buscando palavras para esses dias de hoje e de esses primeiros momentos de 2017. É interessante que as pessoas dizem assim: Deus, vem comigo. É de Deus essa oração, não estou dizendo que não. Mas será que a oração melhor não seria: Senhor, eu quero estar contigo? Senhor, entra na minha vontade. Não, a oração melhor não seria: Senhor, eu quero entrar na tua vontade. Eu quero que tu possas mostrar onde, de que forma a coisa tem que acontecer, de que forma, onde eu tenho que estar. Eu creio, irmão, que quando eu e você obedecemos é muito bom. E a palavra de Deus diz que é melhor do que sacrificar. E Deus falou assim para ele: peregrina nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Diga comigo: eu tenho promessa. Diga: eu vou viver as promessas de Deus. Amém? E é interessante que esse eu vou viver está relacionado não a eu
pessoa, mas eu geração. Eu, minha casa, vamos viver as promessas de Deus. E darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui está o segredo: obedecer. Obedecer e guardar no coração, esperar que na hora certa a coisa vai acontecer na sua vida. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer a minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que está fazendo? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Quem tem promessa, tem provisão de Deus. Quem tem promessa, tem proteção de Deus, diga amém. E quem tem promessa, tem promoção de Deus. Quem tem promessa, Deus guarda. Certamente aquele que tocar naquele que tem promessa, morrerá. O segredo é obedecer, querido. O segredo, minha irmã, é obedecer. O propósito de Deus é gerar dentro de nós um coração obediente. E a obediência, muitas vezes, ela é gerada. E o que é gestação? É um processo. Não se gera do dia para a noite. Então, muitas vezes, Deus vai dizer para você: Isaque, habita em Gerar. Aí você vai perguntar: Deus, mas eu não estou entendendo. Deus, por que eu tenho que habitar em Gerar? Meu Deus, por que eu tenho que fazer isso? Senhor Deus, eu vou sair de Gerar. Eu não tenho visto a tua bênção. Nós não podemos deixar a incredulidade entrar. Se Deus mandou Isaque habita em Gerar, Isaque tem que esperar o tempo. Porque no tempo de Deus, Isaque vai entender o propósito dele estar habitando em Gerar. E qual que era o propósito? Deus poupar e Deus guardar. Aí quando ele entende isso, Deus fala para ele: aquele que tocar nos teus, certamente morrerá. Mas primeiro você tem que ouvir a direção, para depois comer o melhor desta terra. Primeiro nós temos que obedecer, para depois comer o melhor desta terra. Agora as pessoas dizem assim: Senhor, quando o Senhor fizer na minha vida o melhor desta terra, eu vou te obedecer. Primeiro eu tenho que ouvir. Paulo, vai habitar em Gerar. Fernando, vai habitar em Gerar. E quando eu obedecer, pode ter problema. Eu posso até correr riscos. Não foi o risco que ele correu de alguém tocar na mulher dele, mas independente disso, o guarda de Israel está guardando a sua vida e a sua família. O sangue de Jesus está te cobrindo, te tornando invisível às horas das trevas. Porque quando você obedece, Deus te protege. Quando você obedece, mesmo que você possa correr riscos, anjos do Senhor são enviados para te guardar. Tinha fome? Tinha. Talvez tinha vontades diferentes da vontade do coração? Tinha. Mas quando a gente obedece, a gente vive a verdade da obediência. A gente vive aquele momento, a gente desfruta daquele momento. Como você tem uma filha, você tem neta pequenininha. Vamos pegar a Ju, você leva a Sarinha para uma piscina. Para ela, o melhor momento da vida dela é aquela piscina. Ela desfruta daquela piscina e ela esquece do mundo por causa daquela piscina. Talvez ela até possa ter dito para você um dia antes: amanhã eu quero brincar no parque. Mas porque você levou ela para a piscina, ela até esqueceu do parque. Ela preferiu valorizar a piscina. Quando a gente aprende a obedecer, a gente tem que ter esse coração de criança, que é um coração que aprende a viver os momentos da vida e desfrutar. Não adianta a gente estar dentro de uma piscina e pensando: poxa vida, não tem sal nessa água. Eu queria estar na praia.
ou está dentro do mar e a gente dizer, poxa, eu queria estar na piscina, porque a piscina é mais tranquilo. Deus está dizendo que quando Isaac aprendeu que tinha que habitar em Gerar, ele ainda não tinha entendido 100% o propósito, mas porque ele obedeceu, ele começou a viver como se estivesse já vivendo o melhor de Deus na sua vida. 2017 é o ano do governo de Deus, é o ano da provisão, da plenitude, do milagre, da unção, mas que nós possamos já começar a viver isso, que a gente já comece a sonhar isso, que a gente já comece como Isaac, viver isso. E viver é acreditar que aquele lugar, aquele momento é o melhor da nossa vida. Você pode dizer amém? E olha o que ele fez, semeou naquela mesma terra. Ele não ficou falando, poxa, eu vou semear onde eu queria estar. Ele falou, eu vou semear onde Deus mandou. E colheu naquele mesmo ano. Eu profetizo, tudo aquilo que você semear este ano será um ano de colheitas na sua vida. Este ano será um ano de abundância na sua vida, na tua casa, em nome de Jesus. E a Bíblia diz aqui, 100 vezes mais ele colheu, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor abençoava. Porque o Senhor abençoa e vai abençoar o meu ano e o teu ano em nome de Jesus. E engrandeceu o homem. Olha o fruto, olha o propósito da bênção de Deus. Estou lendo o versículo 13. Enriqueceu ainda mais, até que se tornou muito poderoso. E tinha ovelhas, vacas, gente trabalhando para ele, até que se levantou invejosos contra ele. Isso é normal. Só ataca a pedra em pássaro que canta. Pássaro morto ninguém quer matar. Isso é normal. Quando você começa a se destacar, sempre vai ter o contra. Isso não precisa nem pregar sobre isso, que isso é fato. Isso na carreira profissional é verdade. No mundo que vivemos é verdade, né? Ninguém quer matar o papagaio morto. Já está morto, mas aquele papagaio que canta é que querem matar. Então, vai cantar, irmão. Não deixa ninguém atrapalhar, porque quando você canta, ninguém vai imitar o teu gorjeio. Ninguém vai imitar o teu cântico. Ninguém vai fazer como você faz. Vai cantar, vai viver e vai viver o propósito de Deus, independente de. E todos os poços, 15, que os servos de seus pais tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha a contenda se levantando. E disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso vocês são do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Muitas vezes a gente não entende o propósito, mas Deus tem um propósito com os vales da nossa vida. Deus é Deus de vale e Deus de montanha. Quem vai a Israel sabe que Israel é composto de duas coisas: vales e montanha. Todos nós queremos estar na vida no tempo de montanha. Todos nós queremos estar na vida no tempo da provisão. Mas para conhecermos a montanha, precisamos primeiro passar pelo vale. Porque quando acaba o vale, que começa a se subir a montanha. Israel é assim. Esse contexto é assim. Ele sai de um lugar, desce ao vale e ali acampa e ali ele vive. Talvez ninguém aqui gostaria de acampar no vale. Todos nós gostaríamos de fazer morada em montanha. Porque montanha é um lugar onde a visão é ampla. Onde eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está pegando, eu tenho o controle da situação. Mas quando eu habito no vale, é para provar que Deus está no controle da situação. E Deus levou ele para o vale para provar para ele mesmo que era Deus que iria promover a vitória para a sua vida e exterminar os filisteus. Não era a força do seu braço. Porque se ele estivesse na montanha, talvez ele poderia dizer, é porque eu tenho promessa, é porque Deus falou comigo, é porque eu sou rico, tem gente trabalhando comigo, sou um cara abençoado, é por causa disso que Deus vai me abençoar. Não. Mesmo ele tendo promessa, Deus ensinou a ele a passar pelo vale. O vale é apenas, irmão, o começo da vitória da minha vida e na tua vida. O vale não é a reprovação, o vale não é desgraça, porque Deus promete, não só num vale normal, mas mesmo quando vocês estiverem no vale da sombra da morte, eu estarei com vocês. E Deus estava dizendo aqui, eu vou estar com você. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. Sabe o que eu vejo? O vale para ele foi a renovação da sua fé. Foi a renovação da sua força.
Porque se ele tivesse, antes de acampar e de descansar um pouco, olhado para os filisteus, talvez ele ia querer matá-los, destruir com a força do seu braço. Mas quando ele vai acampar, Deus fala para ele: não desista, trabalha, porque eu vou honrar o teu trabalho. Siga firme, passo a passo, porque aqueles que se levantam contra ti cairão por terra, um a um, em nome de Jesus. Receba isso na sua vida também. Então ele vai para o vale, dá uma descansada, e o Senhor dá os seus enquanto? Não, ele acampa e volta. E quando ele volta, ele não volta mais irado, ele volta disposto: agora eu vou trabalhar, agora a coisa vai acontecer. E ele tornou cavar os poços de água, versículo 18, e chamou pelos nomes que o seu pai o chamou. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós temos liberdade em Deus para nomear as etapas da nossa vida. Você já nomeou o que 2017 vai ser para você? Você já determinou o que esse primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto representará? Ou trimestre, ou quadrimestre, ou semestre, ou esses 12 meses do ano? Por quê? Porque quando ele saiu, ele não saiu no escuro. Ele saiu dizendo: eu vou cavar de novo os poços que meu pai cavou e vou nomear como ele determinou. Ele saiu com papel. Projetar 2017 é escrever, é sonhar, é orar, é ofertar. Está escrito aqui: é viver, eu quero, eu profetizo, eu vou viver. Ou eu vou viver assim, sei lá, o que acontecer, aconteceu. Não, irmãos. Lá na minha pasta, lá tem o meu planejamento. Na minha pasta, lá tem o planejamento da igreja. Pastor, se não der certo, é porque Deus mudou. Porque se Deus não mudar, nós vamos lutar, suar para acontecer. As coisas, elas têm que gerar dentro de nós, elas não podem a gente esperar a morte da bezerra. Não, eu tenho que gerar, eu tenho que acontecer, eu tenho que ir atrás. Ele começou a nomear as etapas da vida dele. E vamos entender um pouquinho como que é isso. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam um poço de águas vivas. A coisa começa a melhorar. O segredo dentro de um poço é encontrar água viva. Ele encontra. Mas nem tudo que a gente encontra, a gente tem que logo pegar e se acomodar e dizer: é o fim. Encontrei o que eu queria, agora eu vou pôr meu burro na sombra e vou dormir aqui. Eu tenho que ouvir Deus. Porque nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que Deus mostra é para mim. Talvez Deus está mostrando no sentido de me gerar força para subir o primeiro degrau da escada, como disse ontem à noite. Mas eu preciso ter força para subir o segundo, até subir ao topo da escada. Deus cavou através desses servos com ele, porque Deus sempre está conosco, e eles encontraram águas vivas. Mas o versículo 20 te ensina e me ensina muita coisa. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque. Aí eu te pergunto, você que vai pregar agora, Deus habita no meio de confusão? Deus gosta de contenda? Deus é Deus que fala para o marido uma coisa, para a esposa para outra? Deus é Deus que diz uma coisa e depois se arrepende e diz outra? Então tinha uma coisa errada aqui no versículo 20. Tinha água viva, mas o versículo 20 mostra que a água era viva. Mas ainda não era o tempo de Deus, porque quando Deus está no negócio, não tem confusão, irmão. Quando Deus está no negócio, a vontade do Senhor é boa. Diga comigo, boa. Qual que é a segunda? E a terceira? Agradável. Amém? Então o versículo 20 me mostra que já tem coisa errada. Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Eu te faço uma pergunta: você vai ficar brigando por causa de água? Se Deus que te sustenta é o dono da água? Pastor, mas é água viva, é o poço. Foi meu pai Abrão que cavou. Eu preciso ficar lá, é minha vitória, é minha herança espiritual. Mas tem contenda, irmão. Você vai pegar a água, vai pegar e vai acreditar que Ezeque é o teu lugar, vai viver em Ezeque, vai viver a tua vida em Ezeque, vai acampar em Ezeque, vai parar ali, vai viver teus sonhos ali, porque você acredita que ali é o teu lugar, mas com contenda. Eu entendo na palavra de Deus que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Paulo aqui agora dizendo,
Eu, se fosse Isaac, não ia querer Ezequiel. Porque eu acredito que aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é algo abençoado. É algo tremendo. Deus não vai dizer assim: eu te dou água, mas você vai ter o coração oprimido. Eu te dou a bênção, mas eu também te trago aflição. Eu te dou a bênção, mas você vai viver com o coração angustiado. Não é isso que Deus quer. Deus quer tudo. Se Deus der a bênção, Ele é galardoador daquele que o busca. Ele tem um propósito de abençoar. Então no versículo 20, o que eu estou aprendendo em você também? Que Deus não se envolve em confusão. E se Deus não se envolve em confusão, eu também não posso me envolver. E se é contenda, é confusão, está cheirando mal, cai fora. Porque isso é cilada do diabo. Então nós já aprendemos aqui esta noite que Ezequiel não é o nosso lugar. Que Ezequiel não é o lugar onde nós temos que viver 2017. Que nós não podemos trocar a água por coisas que parecem que vão resolver. Não, nós temos que acreditar que aquilo que Deus vai fazer vai ser na hora dele. Você pode dizer amém? Então cavaram o 21, outro poço, e também contenderam. Por isso chamou Sitna. Está a fim de viver em Sitna, irmão? Está a fim de acampar em Sitna? A história é a mesma coisa. Tem água viva, mas tem confusão. Será que os sonhos de Deus para 2017 para você se chamam Ezequiel? Ou se chama Sitna? Será que os planos e os sonhos de Deus para a tua vida em 2017 está relacionado à confusão? Ele cavou outro poço, ou seja, eles tiveram um trabalho dobrado, mas ainda não era a hora. Aí eu te pergunto em nome de Jesus, você tem força para perseverar até quando? Porque tem muita gente espiritualmente que já está parando em Sitna. Tem muita gente que já está deixando o teu casamento em Sitna. Tem muita gente que está deixando o seu ministério em Sitna. E eu vou dizer para você, irmão, você vai nadar e vai morrer na praia. Porque Sitna é lugar de contenda. Ali você não vai ter sucesso em nenhuma área da tua vida. Se você quiser até tomar um pouquinho de água, você vai. Mas você vai viver brigando. Será que Sitna é o lugar que Deus tem para a nossa vida este ano? Será que Sitna são situações que Deus projetou para a nossa vida este ano? Será que Sitna são sonhos que Deus projetou para nós este ano? Olha, é muito bom, mas eu estou com o coração aflito. É muito abençoado, muito bonito, mas eu estou com o coração angustiado. Não é assim. Interessante o versículo 22. E partiu dali. Ou seja, irmãos, em primeiro lugar, ele cava um poço. Em segundo lugar, ele cava um poço. E Sitna e Ezequiel eram muito perto. O terceiro momento, ele não apenas cava um poço, mas ele fala, eu vou andar um pouquinho mais, porque aqui a coisa está feia. Olha qual é o propósito, irmãos. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele vai abrir a outra. Mas a gente tem que entender que aquele que crê em Deus tem que aprender a perseverar. A gente não pode amarrar o burro em Sitna. A gente não pode se acomodar em Sitna. A gente tem que crer que Deus renova as nossas forças para andar um pouquinho a mais, cavar outro poço e chegar até onde? Até Reobote. E chegou ali, versículo 22, cavou outro poço e não contenderam sobre ele, por isso chamou Reobote. Reobote é o lugar onde Deus começa a mostrar para ele as coisas espirituais. Reobote é o lugar onde tem água e tem paz. Deus é um Deus que começa a se manifestar em Reobote. Porque até então quem estava se manifestando? Isaac e a sua equipe. Lá em Reobote, Deus começa a se manifestar. Fazendo o que sobre a vida deles, irmãos? Mostrando aqui, porque agora Deus nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Deus alargou, profetiza 2017, Deus vai alargar a tua tenda. Mas primeiro temos que aprender a perseverar. Porque nem sempre nós vamos chegar em Reobote e vamos ver tudo direitinho. Não, em primeiro lugar, nós vamos ter que passar por Ezequiel. Ezequiel é uma etapa da nossa vida. Talvez 2015 foi Ezequiel, vamos pôr assim. 2016 para muitos foi Sitna. 2017 começa a aparecer Reobote, mas para a bênção de Reobote chegar e Deus alargar a tua terra, você tem que perseverar, aleluia.
Profetizo que sobre a tua vida este ano vem uma unção de perseverança. Vem uma unção de perseverança. Porque quando ele olha, ele fala, peraí, essa região do vale aqui de Gerar está muito pesado espiritualmente. Sabe, irmãos, não tem lugar na tua vida, não tem momentos que são mais pesados espiritualmente. E Deus está falando, anda um pouquinho mais, porque ali eu vou te levar a um lugar de paz. Persevera, 2017 será um ano de paz, se você mudar a tua mentalidade, abrir o teu coração, abrir a tua mente para coisas novas, 2017 vai ser um ano de paz, diga amém. E então ele sobe a Berseba, depois, mas primeiro ele chega em Reobote, e a Bíblia diz que ele cresceu naquele lugar. Eu vejo algumas características de Reobote: lugar de provisão, lugar de renovação espiritual. Lugar de provisão, de renovação espiritual e de renovação do ânimo. Porque ele estava cansado. Ele já estava pensando em desistir. Quando ele chega em Reobote, ele cansa, mas ele vê a mão de Deus ali sobre a vida dele, ele descansa. Ele vê o poço, ele descansa e ele cresce naquela terra. Ele fica um tempo ali. E ali ele cumpre propósitos, ali ele vive, ali o Senhor alargou, porque Reobote era o lugar do treinamento. Não existe vitória sem treinamento. A vitória ainda vai chegar. Há um poço que nós vamos falar agora para terminar a mensagem. Mas para chegarmos no lugar da vitória, nós precisamos primeiro ser treinados. Disse ontem, ninguém que quer se levantar para falar, antes não tem que sentar para ouvir. Ninguém que quer crescer, primeiro tem que se submeter. E é assim um princípio espiritual. Eu vejo que Isaac estava chegando naquele lugar e ali estava começando a colher o que ele tinha plantado. Ali estava começando a desfrutar das bênçãos que Deus tinha prometido. Ali ele estava vivendo o melhor de Deus. Deus alargou a sua estaca, alargou a sua fronteira, ele começou a crescer espiritualmente. Deus mostrou para ele que ali era um tempo tremendo. Mas o versículo 23 me ensina uma coisa. Depois subiu ali para Berseba. Existe ainda para a tua vida em 2017 um lugar melhor que Reobote. E Deus está dizendo para muitos aqui, você já está vivendo Reobote na sua vida, Deus está te abençoando, mas Deus manda dizer como profeta para muita gente aqui, não se acomoda, porque ainda o versículo 23 tem que acontecer, você tem que subir, e subir fala de se humilhar ao Senhor, orar mais, buscar mais, jejuar mais, consagrar mais, porque Reobote é tremendo. Mas Reobote, ele é tão bom, mas ele tem aquela característica de nos acomodar, né? Porque a gente sabe que a gente veio de Ezeque, de Sitna, e ali deu tudo errado. Qual que é a nossa tendência? Agora eu vou parar aqui em Reobote, aqui vou ficar. Mas Deus está dizendo em 2017 para muita gente aqui, é o ano de você subir mais um degrau, é o ano de você crescer ainda mais, de você projetar ainda mais, de você planejar ainda mais, porque Deus vai honrar este novo tempo na vida de muitos. Se você crê que é você, diga amém. E olha o que aconteceu lá em Berseba. Eu profetizo, 2017 é o ano do poço de Berseba na sua vida. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, já mudou. Em Reobote ele vê o que Deus fez. Em Berseba ele ouve Deus falar. O nível de intimidade com Deus cresce. Quando você sai na tua vida espiritual de uma zona de Reobote e sobe a Berseba, você está abrindo a tua visão espiritual e conhecendo Deus como nunca antes você conheceu. Ele naquele momento estava dizendo assim, o Senhor alargou a nossa tenda, o Senhor fez coisas poderosas, o Senhor foi um Deus maravilhoso, o Senhor... Mas ele ficava vendo através das coisas físicas, claro, o que o Senhor tinha feito. Mas agora em Berseba ele ouve Deus falar, o nível de adoração tinha aumentado na sua vida e na minha. 2017 é ano de subir o nível da adoração, porque quem aumenta o nível da adoração ouve mais a Deus.
E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Deus se revela, Deus confirma a promessa, e Deus diz: eu o abençoar-te-ei. Deus confirma a aliança. Multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Para terminar, então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Tem um segredo aqui, irmãos. Ezeque deu errado, Sitna deu errado, Reobote foi bom, Berseba foi ótimo. Mas qual é a diferença do ótimo dos outros? Porque nos outros, eles primeiro cavaram o poço, para depois ver o que iria acontecer. Em Berseba não. Primeiro eles ouvem a Deus, adoram a Deus, para depois cavar o poço. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que está cavando o poço para depois ouvir Deus. Deus, e aí? Não, meu irmão, primeiro eu tenho que chegar no lugar, sentir paz, ouvir Deus, ser cheio do Espírito Santo, edificar um altar, cumprir promessa, ver o céu aberto, edificar um altar de adoração, subir o nível da adoração, ali estabelecer um propósito, estabelecer uma tenda, exaltar o meu Deus, e depois eu vou cavar um poço, porque se eu tenho Deus, é com certeza no poço eu vou encontrar água. Se eu tenho Deus, com certeza vou encontrar provisão. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Ah, pastor, eu vou mudar para aquela cidade porque lá tem emprego. Não, meu irmão, você tem que ir para um lugar onde Deus se manifesta e você esteja no centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, meu irmão, você vai cavar poço, vai ter paz, vai ter água, vai ter adoração, vai ser poderoso. Agora, se você não está no centro da vontade de Deus, você vai trabalhar em uma cidade, mas na hora de cavar o poço, você vai ver que tem contenda, você vai ver que você está fora do propósito de Deus. Que 2017 sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre nós como povo de Deus, nesta terra nós possamos viver o tempo dos poços de Berseba em nome de Jesus, que a gente possa viver prosperidade. Se você for estudar o poço, a questão física do poço, você vai entender que Berseba gerava muito mais prosperidade do que os outros três. Mas qual é o segredo? Espiritualidade em primeiro lugar. Conhecei o nosso Deus em primeiro lugar, e conhecereis a verdade vos libertará. E o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas em nome do Senhor. Primeiro eu adoro, primeiro eu conheço Deus, primeiro eu recebo a estratégia, primeiro eu confirmo a aliança, primeiro eu tenho paz no coração, primeiro eu testifico, primeiro vai ser tremendo, primeiro as coisas espirituais, e depois eu vou cavar poço, eu vou ser abençoado, a coisa vai acontecer, porque Deus está no controle. Porque quando eu estou no controle é só confusão, Sitna, Ezeque, o outro até bom, porque Deus alargou a fronteira. Mas meu irmão, você vê o que Deus fez é muito bom, mas você vê o que Deus fez e Ele falar com você é muito melhor. Mas que cada um de nós possamos assumir o sacrifício de sair da acomodação para subir para Berseba. Porque Berseba tinha que subir, ele tinha que ter um sacrifício. Não existe bênção sem sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício. Jesus Cristo subiu ao madeiro para que pudéssemos hoje celebrar a sua ressurreição e a sua morte através do corpo e através do sangue. Nós podemos celebrar a vida de Deus porque Ele subiu ao madeiro, Ele foi pendurado. Ele saiu espiritualmente de uma zona de Reobote, que ele poderia estar na terra, curando pessoas, sendo amado por todos, odiado, claro, por alguns, mas ele assumiu o sacrifício para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus Cristo representa Isaque nessa história, porque ele encontrou dentro da sua própria vida o poço de Berseba. Jesus Cristo poderia ter não aberto mão da sua glória, poderia
ter não aceitado ser batizado por João Batista. Pelo contrário, é ele que deveria batizar João Batista. O próprio João Batista disse isso. Jesus Cristo poderia ter mudado tudo o que ele fez. Ele poderia ter saído de um Getsemane. Ele poderia ter saído de uma prisão. Ele poderia ter saído de tantas coisas. Ele poderia, pelo poder, nem ser tentado pelo diabo, conduzido ao deserto. Mas tudo isso ele fez por amor de mim e de você. Que nós possamos este ano amar a Deus acima de todas as coisas e conhecer um poço mais profundo. Não importa se em 2016, 15, 14 anos anteriores entulharam seus poços. Deus está te fazendo em 2017 cavar novos poços. Talvez 2015, 14, 13, 12, 11, até 16, muita gente cavou poço em Ezequiel, em Sitna, outros em Reobote, mas que esse ano todos nós possamos em nome de Jesus subir a Berseba, conhecer um Deus poderoso, entrar no mais profundo de Deus, ouvir Deus, parar para ouvir o Senhor. Tudo é importante, mas tudo se torna menos importante quando a voz de Deus fala ao coração. Quando ele começa a cavar aquele poço, ele encontra água viva. Tem muita gente que está pensando só na água que o poço dá. Claro, se é poço tem que dar água, gente. É algo simples, não precisa nem ser inteligente para pensar nisso. Mas acima disso, dentro do poço tem verdades espirituais para nos ensinar. Se queremos chegar a Berseba, nós precisamos matar e entregar dentro de nós aquilo que hoje tem deixado a nossa vida dominar. Muitas vezes a própria acomodação. A acomodação, o esgotamento, o cansaço bateu em Isaac. Mas que possamos aprender com ele, de não ficar nervoso, irado. Pelo contrário, vamos parar no acampamento, vamos dormir um pouco. Vamos dar o tempo ao tempo, renovar a nossa esperança, renovar a nossa força, renovar o nosso ânimo, para então sair de lá e cavar um outro poço. O que você não pode, eu declaro, nesse ano 2017, nem eu, é desistir de cavar os poços. E desistir de ouvir o que Deus está falando a respeito daquele momento que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos nomear, escrever, projetar, sonhar, determinar, estabelecer coisas espirituais sobre a nossa vida. Nós temos um ano pela frente, faltam apenas 364 para acabar. Apenas vivemos o primeiro. Quais são as decisões que eu e você vamos tomar? Quais as direções que eu e você vamos tomar este ano? Neste ano existirá sim, não posso dizer que não, desafios para ser superados. Existirá dificuldades que iremos encontrar, isso faz parte da vida. Mas quando eu aprendo com Isaac, eu vejo que em Isaac, mesmo diante da fome na terra, ele semeou. E mesmo diante das dificuldades, pessoas querendo entulhar os seus poços, ele cavou. E mesmo ele cansado por ver tudo parecendo dar errado, ele adorou. Que possamos desistir de nós mesmos, desistir das nossas vontades para perseverar, aleluia, na vontade de Deus, no propósito de Deus, nos sonhos de Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus por isso. Eu declaro e deixo essa palavra no teu coração essa noite. E oro e profetizo em nome de Jesus, que onde você estiver, que você consiga encontrar o Berseba na sua vida. Teu casamento seja uma Berseba em 2017. Tua vida espiritual, teu ministério, teu sentimento, tuas emoções, teus filhos, seus netos, teus sonhos, onde você estiver, que você e a tua casa, em nome de Jesus.